Pronto, então, só continuando, né? Então, gente, inclusive... Peraí. Que a gente chama pacientes de Covid, né? Então, esses pacientes, tanto os pacientes de Covid, de UTI, tá? Tô falando, como também o paciente com sepse, paciente oncológico que está na UTI, a gente chama de paciente crítico. Então, for um paciente crítico, minha gente, sempre vai ser uma dieta, como eu falei pra vocês, hipocalórica ou normocalórica. Então, 25 multiplica pelo peso e a dieta vai ser hiperproteica, tipo 1,5, tá? Então, é a doença mais grave. Bom, e aí, em relação a que a gente chama, né, de cuidados paliativos, né? Então, o que é cuidados paliativos? É aquilo que a gente já falou anteriormente. Esse paciente, ele não tem mais cura, quimioterapia não resolve, cirurgia não resolve. Então, ele vai para uma casinha chamada CCP, que é Casa de Cuidados Paliativos. Nessa casa, gente, ele vai receber alimentação, né? E aí também ele vai fazer uso de morfina, né? Pra dar um alívio na dor desse paciente. E aí, como é que tem que ser a dieta? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, acima de 90 dias, a gente chama de terapia nutricional o quê? Oral. Né? Então, acima, e tem aqui também abaixo de 90 dias. Vamos primeiro ver abaixo de 90 dias, certo? Por exemplo, abaixo, os primeiros 90 dias que ele tá nessa casinha, né, na CCP. Como é que tem que ser a terapia, né, de nutrição oral? Ou seja, ele vai ingerir os alimentos pela boca. Quando a ingestão for inferior a quê? 70%. Mas, Paulo, a gente viu, né, que, por exemplo, se ele tiver tendo digamos assim, uma ingestão, por exemplo, de 60%, seria sonda, né? Isso, por exemplo, se ele tivesse 60%, abaixo de 60%, 50% seria sonda. Mas, nos primeiros 90 dias dele, você não vai, como eu posso dizer, fazer com que ele use sonda. Você vai deixar ele o quê? Com via oral. É como se o investimento dele fosse menor. Tá? Então, se ele tem a ingestão alimentar for inferior a 70% das necessidades nutricionais, né, por 7 dias consecutivos, né, você vai deixar ele o quê? Por via oral, né, sem expectativa de melhora da ingestão. Aí, veja, se ele não ingerir nada, aí você vai o quê? Impossibilitar da utilização de via oral. O que é impossibilidade da via oral? Por exemplo, sangue, hemorragia. Então, ele não tá podendo usar a via oral. Então, ele vai para sonda. E se ele não tiver, por exemplo, se na sonda não der certo, aí você vai o quê? Para parenteral, pela veia. Então, volta para cá. Então, quer dizer que o paciente vai estar abaixo de 70%, vai estar ingerindo abaixo de 70% e não vai ser sonda, né? Como a gente viu, a gente viu que semestre passado 50%, né? Por exemplo, já seria uma indicação de sonda. Por que esse paciente não vai ser passado uma sonda nesse paciente? Primeiro, minha gente, que esse paciente já vai estar muito debilitado, a metástase vai estar muito avançada. Então, se você colocar uma sonda, vai ser mais um método invasivo, vai ser mais ele já foi tanto furado pela quimioterapia, já passou por tanto método invasivo, e você passar uma sonda vai ser mais, digamos assim, vai causar um mal maior do que um bem. Então, não é importante. Eu não sei se vocês viram aí uma entrevista com alguns médicos de Covid, que agora a situação de Recife já está escolhendo quem vai viver e quem vai morrer. É basicamente a mesma coisa, né? Que a gente fala que ele até deu uma entrevista falando sobre os cuidados paliativos para paciente do Covid, né, 19. Então é como se eles esperassem a hora da morte, né? Enfim, é uma coisa triste, mas infelizmente foi essa palavra que ele usou. Então, nesse tipo, é uma situação muito triste, porque nesse sentido a gente não pode fazer muita coisa. A gente vai tentar fazer o que a gente chama de causar um mal menor, sabe? Então, por isso que cai muito na prova de residência, em relação à CCP, Casa de Cuidados Paliativos, o que a gente chama de os princípios da bioética, que são 4. Beneficência, que é quando você faz o bem. Por exemplo, eu estou fazendo um cardápio para o paciente para sentar
esse paciente mesmo que eu falei, que ele tá com baixo peso, né? O caso do seu Newton, ele tá com baixo peso, e aí ele vai fazer quimioterapia, precisa de albumina alta. Então eu tô ali tratando ele e ele vai conseguir fazer o tratamento. Eu tô fazendo bem. Então a gente chama de beneficência, né? Quando a gente tem justiça, né? O princípio da justiça, que é quando você trata o paciente de maneira igual, né? Porque ele mora na Boa Viagem, você vai tratar de maneira diferente. Então, às vezes lá no IMIP, por exemplo, tem eu recebi o plantão de uma nutricionista. Ela disse: ó, Paula, no primeiro andar, ela era de plantão noturno, eu tava rendendo ela. Só no primeiro andar chegou um paciente parente dos Figueiras. Aí tu sabe, né? Não vai quentinha pra ele vai talher, né? Não vai descartável, tu sabe, né? Ela disse: não tô sabendo não. Aí tinha todo um tratamento especial, porque ele é parente dos Figueiras. Aí eu adoro minha chefe, né? Porque minha chefe é ótima. Quando ela chega, eu logo falo essas coisas pra ela. Eu disse: ó, tem um paciente lá que tá indo tá indo prato, e não tá indo na quentinha. Ela disse: é ok. Não, mas ele tá internado no SUS. Aqui ele vai ter o mesmo tratamento. Então isso é justiça. Aí você trata o paciente por igual. Então vai quentinha. Pode tirar a quentinha no horário. Ponto. Isso é justiça. Gente, claro que o que a gente tá fazendo, na hora que a gente tá fazendo, eu tô lá, né? Tô fazendo justiça, tô fazendo a não maleficência, eu estou fazendo autonomia. Não, isso é muito natural. Mas por isso que na prova de residência eles pedem muito isso, para que vocês tenham, para ver se vocês têm uma noção de humanização, né? Então, a beneficência é você fazer o bem pro paciente, justiça, tratar todo mundo por igual. Ou você priorizar aqueles que precisam mais. Por exemplo, na clínica, é óbvio que eu vou priorizar aqueles que estão de sonda do que aqueles que estão por via oral, porque eles precisam mais de mim. Eu vou priorizar quem? Os desnutridos. Né? Às vezes tem um paciente, até que eu falei pra vocês, que se interna para levantar uma pálpebra. Né? E eu tenho um paciente oncológico. Quem é que vai ter prioridade no meu tratamento? Claro que é o paciente oncológico. Então, isso se chama justiça. Você tratar como prioridade aquele que precisa mais. Tá? Que aí entra muito parecido com o princípio de equidade de saúde pública. Muito parecido. Certo? E também tem a não maleficência, que é justamente isso que eu acabei de falar. Ou seja, eu sei que para aquele paciente ele deveria ser sonda, mas se eu passar a sonda, ele vai sofrer muito mais, é um método muito mais invasivo, né, do que ele por via oral. Eu sei que ele precisa de uma sonda, mas é mais um método, eu vou causar um mal muito grande. Então a gente chama de não maleficência. O povo confunde muito beneficência com não maleficência. Beneficência é fazer o bem e não maleficência é não fazer o mal, tá? Então, por exemplo, então, por exemplo, o que é um exemplo de não maleficência? Por exemplo, paciente tá grave na UTI, tá com lactato normal, a gente viu que até 15 tá lá com lactato de 3, né, tá com acidose metabólica. Se eu liberar a dieta pra ele, ele vai morrer. Aí eu deixo o quê? Dieta zero. Aí a mãe, os parentes vêm conversar, o filho, libera a dieta pra ele. Aí assim, teoricamente, ele tá emagrecendo, ele tá ficando desnutrido. Teoricamente eu não tô fazendo mal, né? Então ele tá sem se alimentar. Mas entende que se eu colocar uma alimentação, eu vou fazer um mal maior, ele vai morrer. Então a gente chama de não maleficência. Tá? Então é você não fazer o mal pro paciente. Então aquilo ali, aquele alimento vai ser um mal maior do que o bem. Então por isso que cai muito nessa prova de residência. Então essa recomendação é isso. A gente viu, poxa, mas 60%, 59% deveria ser sonda. Mas tu entende que nessa situação de CCP, eu tenho que priorizar a via oral, os primeiros 90 dias dele, deixar ele de via oral prioritariamente do que a sonda, tá? Por quê? Porque esse paciente vai causar um mal maior, né, para esse paciente do que, enfim. Então, por isso que segue esse princípio. Então, é por isso que eu digo, na clínica, na nutrição clínica não é matemática, 1 mais 1 é igual a 2. É como são vocês, é muito do feeling de eu vou causar um mal maior, vou colocar lá, vou deixar ele lá pro via oral. Então, se recomenda fazer isso. Priorizar a via oral, mesmo com ingestão abaixo de 70%. Principalmente aí nesses 7 primeiros dias. E aí, se a via oral não estiver funcionando de jeito nenhum, por exemplo, tem gente que não, por exemplo, ele tem um câncer de laringe, faringe, ele não consegue deglutir. Ele vai conseguir alimentar por via oral? Não, aí você vai pra sonda. Mesmo ele estando o câncer dele foi nessa região e ele perdeu a parte
de deglutição. Então, ele vai ser sonda, né? Não vai ser via oral. Mas se o paciente está mastigando, deglutindo e ele tem condições de ir para via oral, mesmo abaixo de 70%, mantém via oral, né? Aí nos primeiros 90 dias que ele está na CCP. E depois de 2 meses, né? Depois desses 90 dias, né? Desses 3 meses de CCP, depois de 3 meses de CCP, o que é que a gente deve fazer o que é que a gente deve, digamos assim, fazer com esse paciente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Permanece, né, via oral, certo? Mesmo ele ingerindo abaixo de 70%, mas se ele ingerir abaixo de 60% da dieta, você vai colocar o quê? Sonda. E se a sonda não der certo, você colocar a sonda, tá lá vomitando, com diarreia, você vai colocar o quê? Parenteral, tá? Então, ou seja, quando depois esse paciente ele tá perto, depois de 90 dias no CCP, ele tá perto de ir. Verdade é essa. E aí você vai dar, ele não vai ter condições de comer, né? Mesmo que pouco, ele não vai conseguir comer quase, assim, zero, né? E aí por isso que se indica sonda, tá? Então você coloca sonda abaixo de 60%. E no fim da vida, minha gente, que aí eu acho engraçado, que eu vou mostrar aqui pra vocês sem dizer que eu tô mentindo. Cuidado, ao fim da vida não há indicação. Ou seja, o paciente tá perto de morrer, não tem o que fazer. Assim, aí é por isso que eu digo, ele pediu o quê? Coxinha, vai coxinha, aí vai lá, compra coxinha. Ah, pediu o quê? Coca-Cola, vai lá e compra. Então é um setor muito triste, sabe? Esse CCP. Então assim, é onde realiza esses sonhos do paciente. Então teve paciente lá que o sonho era entrar cantando a música de Zezé de Camargo e Luciano. Aí ele foi, cantou, minha gente. Ou aquela música, eu não vou negar que eu sou louco por você. Enfim, eu só de lembrar, já posso pra chorar. Minha gente, esse setor é péssimo. Eu não dou pra trabalhar. Não dou. E aí ele cantou, 2 dias depois faleceu. Então, uma adolescente, o sonho dela era os 15 anos. Fizeram a festa dos 15 anos. Então, assim, é muito triste. Muito triste. Então, é o que eu digo pra vocês. A gente... Claro que a gente, agora eu tô fazendo a não maleficência, eu tô fazendo a beneficência. A gente é natural, mas assim, é muito importante a gente ter esse cuidado. Eita, esqueci de falar da autonomia, né? Que é os princípios, né? A autonomia é você deixar, respeitar a autonomia do paciente. Por exemplo, vamos dizer, ele tá ali, você viu que depois de 90 dias ele tá lá na CCP, ele tá ingerindo abaixo de 60%, passar uma sonda. Aí ele diz, não quero. Eu não quero, aqui ninguém vai passar um cano em mim. Não se passa sondas. Só se for criança. Criança você pode, né, ela não tem autonomia, você pode fazer isso. Mas, né, adulto, ele tem a escolha. Inclusive, ele pode escolher morrer em casa. Ele pode assinar, dizer, eu não quero ficar aqui, quero ir pra casa. Só que não é bom ele ir pra casa porque ele vai morrer de dor lá, porque não tem morfina, né? Ali tem a técnica de enfermagem, se ele tiver uma parada cardíaca, vai lá, reanima. Então, é muito mais interessante ele estar nessa casa, tá? Então, a gente chama de autonomia. Deixa eu fazer aqui só um esqueminha aqui pra facilitar. Então, os princípios da bioética são basicamente o quê? Autonomia, que é você falar a verdade pro paciente e ele escolher se ele vai fazer o tratamento ou não, tá? Então, por exemplo, eu faço um cardápio, o paciente ele tá com a glicose muito alta por conta do câncer, né? Que a gente viu que ele tem resistência à insulina. Aí eu faço um cardápio de baixo índice glicêmico, só que ele não quer seguir. Ele vai e não vai seguir. Então, o que é que eu tô respeitando? A autonomia, o princípio da bioética, autonomia. Beneficência. É você fazer o bem. Então, quando eu faço um cardápio para o paciente e ele consegue normalizar as taxas, beneficência. Maleficência. Não maleficência, né? É não fazer o mal, tá? Então, por exemplo, quando é que eu não faço mal ao paciente? Quando eu zero dieta. Quando eu deixo o paciente de dieta zero pro bem dele. É um exemplo de não maleficência. Deixo o paciente de zero, porque se eu liberar a dieta vai causar um mal maior. É um exemplo. Como, por exemplo,
eu não liberar a sonda, eu deveria liberar a sonda, mas eu não liberei porque essa sonda vai causar um mal maior, tá? Então, é não maleficência. E por fim, justiça, que é você tratar todos os pacientes de maneira, né, igualitária ou priorizar aqueles que precisam mais, tá? Então, vou voltar pra cá. Gente, o que é que eu cobro muito na prova? Assim, uma das coisas é a energia, né? Como calcular o VET, que a gente já viu. Se for cirurgia hipercalórica, né? A gente pega de 30 a 35, pega 35 e multiplica pelo peso. Ele vai fazer assim, tanto no pré-operatório como no pós-operatório. A gente vai preparar, aumentar a energia desse paciente, ganhar a imunidade dele, certo? E proteína hiperproteica, ponto. Né? Então, agora, né? Se esse paciente vai fazer quimioterapia, depende do peso dele. Como a maioria estão desnutridos, geralmente a gente bota o quê? De 30 a 35. Mas se ele for eutrófico, de 20 a 25 e obeso, de 20 a 25. E lembrando que a proteína, sempre hiperproteica, né? E quanto maior o estresse do paciente, usa 2 gramas por quilo de peso. É o máximo que você pode usar. Se ele não tiver nenhum estresse, não tiver sinal, sintoma, deixa normoproteica, certo? Até 1,2. Aqui eu já falei, então tô passando aqui, viu, gente? A água a gente já viu, que é pega 35 multiplica pelo peso. Transplante, né? Em caso de transplante, aí permanece hipercalórica de 30 a 35, que não deixa de ser uma cirurgia. E a proteína hiperproteica também, 1,5. Então não deixa, não muda a regra. Gente, beleza, vocês aprenderam a distribuir, calcular a energia, distribuir os macros na proteína hiperproteica, carboidrato normal e lipídio normal, né? De 20 a 30. Bom, e aí, como é que tem que ser esse cardápio? Gente, muito o quê? Antioxidante. Por quê? Porque esse antioxidante, a gente viu que quando a gente coloca uma dieta rica em alimentos antioxidantes, diminui essa divisão anormal das células. Então, isso é muito... Além de prevenir o câncer, ela também serve para tratar o câncer. Então, você pode reduzir a progressão. Então, você tem que botar muitos alimentos antioxidantes. E aí, a gente tem o quê? Os carotenoides, né? Principalmente o quê? Beta-caroteno, né? Nas frutas amarelo alaranjado. Então, você colocar mamão, manga, damasco, pêssego, né? Então, todos esses alimentos amarelo alaranjado, ele é importante que você coloque no cardápio. Então, colocar muito licopeno também. Então, os alimentos como tomate, goiaba, melancia, a coloração vermelha tem que estar. Então, o que eu digo? Um interpassado, acho que teve um grupo que ficou com um paciente oncológico. E uma das coisas que eu fiquei muito no pé é: cadê os antioxidantes desse paciente? Cadê o licopeno? Né? Cadê o beta-caroteno? Cadê a vitamina C? Que também é antioxidante, que tá nas frutas cítricas, abacaxi, né, acerola, caju, limão, laranja, tangerina. Vamos colocar as opções aí de vitamina C, né? Vitamina E, minha gente, é a vitamina de todas as vitaminas, é a vitamina mais antioxidante de todas elas. E onde é que eu tenho vitamina E? Nos alimentos de origem vegetal. Então, cadê as castanhas, nozes, as amêndoas desse paciente? Cadê os óleos vegetais? Cadê o azeite desse paciente que tem rico em vitamina E, né? Então, esse cardápio ele tem que ter muita vitamina E. E também o que? Selênio, que é um micronutriente mais antioxidante, que está presente aonde? Na castanha do Pará, né? Joelma, lembra do Pará? Então, o selênio é o alimento, é o micronutriente que mais tem antioxidante. Então, colocar essa gama de opções. Como também os flavonoides, que a gente encontra na uva, no vinho tinto, né? Esse vinho jurubeba que a gente tem aí não, né? Nas frutas vermelhas. Eu vou mostrar aqui um slide para vocês que resume isso bem. Então, não é só colocar energia, não é só colocar proteína, mas eu tenho que colocar aqui beta-caroteno. Aí eu botei aqui a opção mamão, manga, damasco, pêssego, cenoura, abóbora, batata doce, em quantidades menores. Aí aqui a gente tem couve, repolho, espinafre, agrião e brócolis. Essa cor verde, ele tem glicosinolato, né? Então, esses alimentos de coloração verde... Também ele é antioxidante, mas não muito pelo beta-caroteno, mas é mais pelo glicosinolato, tá? E o licopeno que tá aqui no tomate, derivados, goiaba e melancia.
Vitamina C, ó, todas as frutas cítricas. Aqui a gente tem abacaxi, acerola, caju, limão, laranja, tangerina, goiaba, morango. Não tá aqui, mas, por exemplo, graviola, né? Tem muita vitamina C, né? Hortaliças e vegetais crus, agrião, salsa, enfim, tem muitas fontes. Aqui, vitamina E. A gente viu aqui os óleos vegetais, aqui principalmente o azeite, castanha, nozes, amendoim. Ó, selênio, castanha do Brasil, né? Que é o nome correto, né? Eu falo Pará por conta que ela é conhecida como do Pará, né? Mas o nome correto é a castanha do Brasil. Nozes, farelo de trigo, centeio, né? Então, esses alimentos, eles são ricos, né, em selênio. Selênio também tem nas carnes, né? Em geral, frutos do mar, ossos, camarão, salmão, atum. Enfim, carne bovina também tem muito selênio. Então, selênio tanto tem na origem vegetal, né? Nas castanhas, né? Na amêndoa, na aveia, como também nas carnes. E aqui tem os flavonoides, né? Então, onde é que eu encontro as antocianinas? Antocianinas, minha gente, é de coloração vermelha, mas também é roxa, né? Então, berinjela, o que for de alimento roxo, coloca para esse paciente, né? Então, e também nas frutas vermelhas também, tem antocianina. Os flavonoides, por exemplo, do chá verde, chá preto, né? Cacau, chocolate amargo, também são antioxidantes, reduz o risco de câncer. A gente tem aqui os flavonoides, né? Também a gente tem a maçã, cebola, brócolis, chá e várias frutas. Aí flavononas, né? Que tem as frutas cítricas, tomate e hortelã. As flavonas, que tem nas ervas, tangerina, aipo e salsa. E isoflavonas, que tem na soja e seus derivados. Não tá aí, mas também tem o vinho tinto, né? Que tem o resveratrol. Então, tudo isso tem que estar no cardápio do paciente. Então, é o que eu digo. Aí, veja, aí um estudante me pede, professora, faça um áudio. O que é que o nutricionista pode fazer para o paciente oncológico? Eu digo, minha filha, olha, começar pelo veto, depois pela proteína, depois do carboidrato, depois do lipídio. Aí tu agora vai se preocupar com os antioxidantes, porque em todas as refeições, obrigatoriamente tem que ter um antioxidante desse aí. No mínimo um, tá? O ideal é que você faça esse prato colorido o máximo possível, tá? Bom, em relação ao paciente oncológico que não tá na CCP, como é o que a gente faz? É o que a gente aprendeu semestre passado. Via oral sempre. Se ele tiver ingerindo abaixo de 60%, sonda, tá? E se a sonda não der certo, dieta pela veia. Isso sempre. Agora, se ele for cuidados paliativos, já mudou. Se ele for cuidado paliativo, você só vai botar a sonda depois de 90 dias, tá? E que ele estiver ingerindo abaixo de 60 dias. Mas vai priorizar mais a via oral. Bom, aqui eu já fiz. Isso aqui eu já falei. Aqui eu já falei. Usar suplemento, né? Quando tiver 75% ingerindo, a partir de 75% você já, ou abaixo de 70%, algumas referências colocam, já colocar, como eu posso dizer, já colocar suplemento para esse paciente. Bom, agora, para finalizar a aula, deixa eu mostrar aqui para vocês, iodoterapia. Eu já falei isso, vou só passar rapidamente, tá? Iodoterapia, né? Então, os alimentos que não são indicados na iodoterapia, gema de ovo e leite integral. E o que é indicado? Então, peixe de água doce, carne fresca, arroz e aveia, frutas secas, batata sem casca. Enfim, tirou o iodo aqui, né, também aqui o sal, né, de cozinha, também entraria aqui, tá? Então, todo ano cai isso na residência. O que você tem que aprender é os alimentos que tem iodo, né? Porque se tirou o iodo, que é o gema de ovo e leite integral, né? E o sal da dieta e os industrializados, o que sobra ele pode. Bom, aí pra finalizar agora a gente vai ver a parte dos sinais e sintomas, que meio que eu já falei, né? Por exemplo, se o paciente tá com náuseas e vômitos. Aí por isso que eu digo, a estudante perguntou, professora, o que fazer com um paciente oncológico? Eu disse, olha, aí tem a energia, a gente já viu. A gente viu a proteína, lipídio, carboidrato desse paciente, né? Lipídio e carboidrato normal. Aí você vai colocar aquela tabela de alimentos antioxidantes e agora tu vai controlar o quê?
sinais e sintomas desse paciente. Esse meu paciente que eu falei pra vocês, ele tá ganhando pezinho, vai fazer a quimio, então ele ainda não desenvolveu os sinais e sintomas. Mas depois isso vai dar um trabalho. Por quê? Porque ele vai começar, depois da quimioterapia, a ter náuseas e vômitos. Apesar, como eu falei pra você, tem paciente que não tem nada, tá? Vamos torcer pra que ele não tenha nada. Mas se tiver, o que é que a gente tem que fazer em náuseas e vômitos? Aquilo que vocês já aprenderam, né? Até mesmo em NND, quando a gestante tá com náuseas. Fracionar as refeições, fazer de 6 a 8 refeições, né? Evitar alimentos com odor forte, então, por exemplo, cebola, pimenta, né? Enfim, alimentos menos quentes, né? Porque isso, por exemplo, por isso que lá é tudo no ar-condicionado. Quando você coloca o paciente oncológico num ambiente muito quente, eu coloco um alimento muito quente, isso, né, tem uma hiperestimulação do nervo vago e faz com que esse paciente tenha mais episódios de vômitos, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o slide. Então, o posicionamento reclinado, né, na hora da alimentação, evitar alimentos muito doces ou muito gordurosos, isso tudo para náuseas e vômitos, tá? Preferir alimentos de mais fácil digestão, locais arejados, né? E usar o que eu falei pra vocês, o quê? Gengibre, né? Como então, às vezes faz um chazinho lá de gengibre, enfim, pra que esse paciente reduza, né? Como eu posso dizer, essas náuseas e vômitos. Mucosite, que é aquelas feridinhas. Depois que ele faz químio, fica aquelas feridinhas na boca, né? E aí, o que é que você tem que fazer? Colocar glutamina, porque aí ajuda na cicatrização, tá? Para esse paciente, a gente usa de 20 gramas, né, suplementar. Então, o suplemento que a gente mais usa é glutamina, o Ensure para esse paciente. Gente, existem vários, né? Por exemplo, no cirúrgico, quando ele vai fazer cirurgia, a gente usa muito Cubitan, né? Então, existe vários. Alitraque. Existem vários suplementos que a gente pode usar para esse paciente. Uma dieta, se ele tá com mucosite também, lembre-se que tem que ser SIG, né? Sem irritante gástrico, menos sal possível, né? Então, enfim, ter esse cuidado de colocar SIG. SIG, sem irritante gástrico e, como eu falei para vocês, o uso de glutamina. Então, só recapitulando aqui, quando o paciente tiver mucosite, usar módulo, né, de glutamina, SIG, sem irritante gástrico, então sem chocolate, sem café, né, sem álcool, certo? Sem chá para esse paciente, porque tudo isso chá de ervas, né? Porque isso tudo vai piorar o estado desse paciente. Menos sal, temperatura morna ou fria, para dar aquele fria ou gelada, por isso que lá tem sorvete, né? Aí quando chega lá na clínica médica, opa, o paciente lá não comeu nada, posso botar sorvete? Claro que não. Se fosse na oncologia, sim. Tá? Então, porque dá esse alívio. Então, ia ver a consistência, né, da dieta. Então, por exemplo, eu tava com uma criança semana passada que ela tava com mucosite, aí tava módulo de glutamina, tava SIG sem irritante gástrico, então não ia frutas cítricas pra ela. Sorvete, a única coisa que ela tava em muito sorvete nos lanches, que ela sentia alívio, e dieta toda pastosa, porque ela não tava conseguindo mastigar de dor. Aí conseguiu se alimentar bem, né? Pra tratar a mucosite. Bom, deixa eu ver aqui. Às vezes esse paciente tem constipação intestinal, né? Então a quimioterapia pode levar. Tudo isso, minha gente, é uma consequência da quimioterapia. O paciente pode ficar com o intestino preso, constipação intestinal. E aí você vai usar fibra, o quê? Insolúvel, que a gente 10 gramas ao dia, pelo menos. Que a gente já trabalhou isso semestre passado, que é fibra insolúvel, que está presente em quê? Nos vegetais folhosos, né? Na verdade, na verdura crua que a gente tem, mais celulose e lignina, nos alimentos integrais que a gente tem e nas frutas que a gente pode comer a casca. Então, basicamente, esses 3, né, tipos de alimento, você encontra muita fibra insolúvel. Quando ele está constipado, você coloca fibra insolúvel. Se não resolver... E dieta laxante também, né? Aí, se não resolver, o suco laxante, que a gente viu, que é o semestre passado, que é ameixa, 3 ameixas, uma fatia de mamão e uma laranja. Se não resolver com a dieta laxante e com esses alimentos de fibra insolúvel, 10 gramas dia, aí você vai e bota o suco laxante. Aí, se o suco laxante não resolver, gente, tem que ir pro bloco. Lavagem. Não tem o que fazer. Pode colocar probiótico, prebiótico? Sim, deve, tá?
Tem iogurte, né, com probiótico, prebiótico, muito bem-vindo. Esse paciente tem muito que a gente chama de xerostomia, que é como se fosse dor, né? Na verdade, xerostomia é quando ele tá com a garganta muito seca, né? Tanto a garganta como a boca muito seca, né? Então, ele tem muito isso, né? Isso por conta da quimioterapia. E odinofagia, que a gente chama, que é dor na garganta. São duas coisas que ele tem e que o nutricionista pode ajudar. Se ele tem uma xerostomia, que é a garganta seca, né? E aqui fica a boca extremamente seca. Então, aumentar a ingestão de alimentos, né, que ricos em líquido, né, o uso de bala, de chiclete, o aumento da ingestão de água também nesse paciente, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o que a gente faz com o paciente com xerostomia. Aumento da ingestão de água, melhorar a mastigação, né, desse paciente, evitar alimentos duros, né, secos. Imagina, farinha, o paciente tá aqui com xerostomia, você bota farinha, pronto. O uso de balas e chicletes, né, porque isso aumenta a produção de saliva. O uso, né, de alimentos cítricos também aumenta a produção de saliva. Evitar líquidos como café, chá, refrigerante tipo cola e chocolate. E usar caldos e molhos. Então, assim, basicamente, quando o paciente tá, né, com a boca muito seca, né, a garganta muito seca, é aumentar a ingestão de hídrica e alimentos que tenham muito líquido, né, melancia, laranja, né, frutas que tenham uma grande quantidade de água, né, e o uso de bala, né, sem açúcar, né, para estimular a produção de saliva também. Frutas cítricas para aumentar a produção de saliva e evitar alimentos secos. Odinofagia, que é dor ao deglutir. Né? Então, o que é que se faz? Dieta fracionada. O que é que eu sempre faço também com os pacientes? Consistência. Às vezes, por exemplo, a pastosa, ele vai fazer menos força, então a dor vai ser menor. Então, eu testo, né, a pastosa e muitas vezes ele resolve. Quando a senhora bota aqui a pastosa, essa dieta vem amassadinha, eu não sinto dor, então deixo o paciente na pastosa, tá? Então, uma dessas situações de odinofagia, o controle maior é a consistência dos alimentos, né, desse paciente e o controle também do controle da temperatura, que é colocar de fria para gelada para esse paciente. Por isso que só nessa copa desse paciente ele tem freezer, tem geladeira, só para essa clínica, para ir os alimentos tudo gelado. Bom, tem algumas bebidas que é a base de menta. Então, às vezes isso é bom, porque isso dá aquele sensação refrescante, né? E ele que tem odinofagia, isso seria bom, tá? Bom, alteração no paladar. Esse paciente não come nada. Então, o que é que se recomenda, né? Por exemplo, limão para colocar na carne, para melhorar o sabor, salsa, cebolinha, né? Alho, né? Coentro, para melhorar o sabor dos alimentos. Então, por isso assim, minha gente, é muito difícil. Acho que é Divânia, que é né, estudante aqui nossa, da Unibra, e é copeira lá no IMIP. Então, eu acho que ela sempre ficou na área cirúrgica, né? Mas converse com as copeiras da oncologia. Ninguém muda a copeira da oncologia. Elas são eternas lá. Então, uma tem 12 anos, a outra tem 18 anos. E não faz qualquer copeiro pra lá, né? Porque o copeiro da oncologia não se muda. Por quê? Porque é um copeiro que tem que abraçar a causa. Não é todo copeiro que quer ir pra lá, não. A maioria não quer ir. Porque sabe que o paciente lá, por exemplo... na outra clínica onde a dieta é tudo livre, não. Lá ele vai ter que fazer suplemento, ele vai fazer milhões de preparações. Isso pra ele é muito trabalhoso, tá? Então, no caso da alteração do paladar, ele vai usar frutas cítricas para esse paciente, uso de condimentos e especiarias de ervas, né? Salsa, cebolinha, tudo pra melhorar o sabor. Então, dá mais trabalho, né, ser copeiro, né, desse local. Colocar limão nas preparações pra melhorar, enfim. E o uso da temperatura gelada. Minha gente, tem jeito não, minha ama. Vixe Maria. E a inapetência alimentar, que eu já falei pra vocês, que aí a gente tem que fazer de tudo, minha gente. Modificar a consistência. Se esse paciente tá dizendo que não tá comendo, a gente muda a consistência, a gente muda os alimentos.
Então a gente faz de tudo por ele, tá? Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês as opções. Quando o paciente tá sem ingerir alimentos, então o que é que a gente faz? Fracionar os alimentos, ofertar em quantidade, né, menores, pratos coloridos. Então lá no IMIP teve uma estudante que ela fez a monografia dela, até a residência dela, ela comparou quando o prato do IMIP atualmente é assim, tá? E tinha um prato, assim, não tava colorido desse jeito, tá, minha gente? Era um prato, era uma quentinha, né, daquela de alumínio. E aí os pacientes que faziam uso desse prato aqui colorido, eles ingeriam mais, tá? Então não é só o prato ser colorido, mas também a alimentação ser colorida. E ela viu também que quanto mais junto tiver o alimento, melhor. Por exemplo, quando os alimentos estão separados aqui, por exemplo, sei lá, aqui tá o feijão, aqui tá o arroz e aqui tá a carne, por exemplo, separado, eles ingerem menos. Então o ideal é que seja colorido e o prato seja colorido, os alimentos sejam coloridos e, né, juntos, tá? Ah, Paula, precisa fazer desenho? Se puder, sim, né? Mas se não puder, mas pelo menos que seja colorido. Então, é uma tática de trabalhar com a inapetência alimentar do paciente. Então, pratos coloridos, mudar a consistência, colocar o que a gente falou, azeite, creme de leite, manteiga, purê, nos purês e mingaus, e que isso eu já falei, tá? O uso de farinha, lembra que eu falei das farinhas? Ó, aveia, amido de milho, leite batido com fruta, certo? Então, assim, basicamente, gente, essa parte de inapetência alimentar entra aquela parte que eu falei pra vocês, de concentrar. É o que eu digo para esse paciente do seu Nilton. Seu Nilton, eu digo que eu tiro onda que a esposa dele é Solange, né? Eu disse, Solange, tu já tá praticamente um nutricionista, porque ela faz tudo certinho, né? Creme de leite, compra essas farinhas, ela já sabe mesmo. Ela, quando me vê, você pega no pé dele, viu? Pra ele comer tudo, porque ela praticamente entende de tudo isso. Ela não fez nutrição. Mas como ela tá cuidando dele, né? Aí ela meio que já aprendeu. Eu disse, praticamente só falta ir pra faculdade, porque tu já aprendeu tratar um paciente oncológico. E por fim, foi o que eu falei pra vocês do comfort food, né? De colocar alimentos que tragam um conforto. Às vezes não é um alimento saudável, mas às vezes vai trazer um conforto, né, pra esse paciente. Enfim, minha gente, finalizei e agora eu vou para as dúvidas, né? Cada um no horário, né, da sua disciplina, tá bom? Pode mandar dúvidas fora do horário? Pode, mas aí geralmente eu só consigo responder dentro do horário, não tem problema não. Pode mandar de madrugada, mas dentro do horário da disciplina, tá bom? Beijos.